Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, podendo participar desse momento de culto, de adoração ao nome do nosso Deus. E como é bom a gente saber que a mão do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Quando a gente está triste, a mão de Deus está sobre nós. Quando estamos precisando do conforto, do consolo, a mão de Deus está sobre nós. E é diante dessa convicção e dessa certeza que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 até o versículo 18. E porque a mão de Deus está, a gente pode acalmar o coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 18, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos abordado o tema nas quintas-feiras, acalme o coração. E é um convite para mim e para você. Na semana passada nós falamos sobre Eliseu e o seu moço, quando viveram uma situação de profunda angústia e de sofrimento, quando eles são cercados pelos inimigos, e Eliseu então chega para o moço que estava com ele e diz para ele: acalma o coração. A gente está vivendo um tempo hoje, irmãos, que muitos de nós, e talvez todos nós, estamos precisando ouvir essa palavra vinda da parte de Deus para o nosso coração. E essa palavra, ela é uma palavra que acalenta o nosso coração. É uma palavra que traz paz ao nosso coração. É uma palavra que traz calmaria ao nosso coração. É uma palavra que traz para a gente uma esperança de que alguma coisa vai mudar, de que uma solução ela vai existir. E por isso a palavra fala: acalma o coração. Por mais difíceis que estejam as circunstâncias, por mais difícil que esteja a vida, acalma o coração. E esse é o convite. Aqui o apóstolo Paulo ele traz um relato a respeito do seu ministério. E ao trazer este relato do seu ministério, o apóstolo Paulo ele fala de maneira muito clara das lutas, das aflições que ele viveu ao longo da sua vida, e não foram poucas, foram muitas aflições. E o apóstolo Paulo, ao declarar essas aflições, essas dificuldades, essas adversidades, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma mensagem, primeiramente para o coração dele, mas também para o coração de todos nós, dizendo para a gente: acalma, Deus está presente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E não é só o apóstolo Paulo que traz mensagem assim. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe Deus preparando o seu povo e falando para o seu povo: olha, acalma o coração.
Quando Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, aconteça o que acontecer, acalma o seu coração, fique tranquilo. Tudo está sob controle. E como é difícil para a gente entender o controle de Deus. Você pode me dizer, que está em casa, ou então aqui, pastor, o senhor não sabe de como que está a nossa vida. E nós que ainda estamos vivendo diante dessa pandemia, vivendo toda essa complexidade que a gente está vivendo no mundo inteiro, ainda assim, Deus está no controle. Quando Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos que estavam com o coração preocupado com o dia do amanhã, o que iria acontecer e tantas coisas mais, Jesus ele chega para os discípulos e leva os discípulos para o campo. E possivelmente deve ter pousado um pássaro ou pássaros, e ele chega e fala assim: olha os pássaros. Eles não plantam, eles não trabalham, eles não trabalham, contudo, o nosso Pai Celeste os sustenta. Ele, no campo, ele olha os lírios e aponta assim: olha os lírios. E ao olhar os lírios, os apóstolos olhando, Jesus fala assim: olha como que são bonitos. Eles não costuram, mas ninguém se veste tão lindamente como os lírios do campo. E a pergunta que Jesus faz para os discípulos é a seguinte: não valeis vós muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Acalma o coração é uma mensagem de um cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É uma mensagem do amor de Deus para comigo e com você. E esse cuidado de Deus a gente vê de maneira muito clara nesse texto que nós acabamos de ler, quando aprendemos com o apóstolo Paulo que devemos acalmar o coração. E por que acalmar o coração? E o apóstolo Paulo aqui nos traz algumas lições preciosas, e dentre as lições, quero ressaltar apenas 3. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina, ele vai dizer: acalme o coração, porque nós podemos crer que há renovo, há sempre um renovo. Por isso ele vai dizer no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Apóstolo Paulo aqui ele faz um paralelo entre o homem interior e o homem exterior. Nós sabemos que nós somos formados, nosso corpo ele é formado pelo corpo e pela alma. Nós temos uma alma vivente dentro da gente e que move a gente. Deus, ao criar o homem, ele cria do barro e ele soprou na narina do homem, Adão, o fôlego de vida. E ao soprar ali, ele recebe o Espírito de Deus e aquilo dá vida. Surge o primeiro homem criado por Deus, formado pelas mãos de Deus. E aqui ele faz esse paralelo entre o homem exterior e o homem interior. E o homem exterior, ele se corrompe a cada dia. É só você me olhar e me ver. Os cabelos brancos que surgem. E a cada dia vai nascendo mais cabelo branco. Eu estou achando que é o shampoo que eu estou usando. Pensei até mudar a marca do shampoo. Que eu estou achando ainda, sabe, que está surgindo muitos cabelos brancos. Mas a verdade é que o homem exterior ele se corrompe a cada dia. Nós nos envelhecemos a cada dia. E o texto ele faz esse paralelo. Enquanto o homem exterior ele vai perdendo as suas forças ao longo dos anos. Meu filho está na aula de futebol de areia, que é o futevôlei. Acho que é futevôlei o nome.
Ele disse, pai, vamos lá. Eu disse, aonde? E eu tento. Sabe? Uma vez nós fomos pedalar e demos uma pedalada, fomos até a praia, voltamos em casa, e ele voltou normalmente. E quando eu voltei, eu tive que descer uma escada lá do condomínio. E eu senti que minha perna não ia, sabe? Eu queria que minha perna fosse, mas... Eu falei assim, meu Deus, a idade chega. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo passa é que esse homem exterior, ele vai se corromper a cada dia, mas existe dentro deste homem, esse homem exterior, dentro desse corpo, existe um espírito, e este espírito, ele não envelhece, mas ele se fortalece a cada dia. Moody, quando vai comentar sobre esse texto, e sobre este versículo de maneira específica, ele vai dizer o seguinte: o tempo presente em ambos os verbos corromper e renovar. O apóstolo Paulo aqui ele fala que o homem exterior ele se corrompe e o homem interior ele se renova. Aí ele vai dizer que esses dois verbos indicam ação simultânea. É uma ação simultânea. O homem exterior corresponde ao vaso de barro, lá do capítulo 4, versículo 7, que é a casa terrestre, do capítulo 5, versículo 1. As sementes da corrupção e da desintegração estão no corpo desde o nascimento. Nós passamos a nos envelhecer, sabe quando? Desde quando nós nascemos. E isso é uma realidade. William Barclay, ele diz sobre esse texto que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalece as fibras da alma. Apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai dizer, por isso não desanimamos. E neste versículo ele vai na contramão da natureza e na contramão em que a cada ano que passa o nosso físico ele se corrompe cada dia mais, mas o espiritual ele se renova. O ser humano ele tem a tendência de investir mais no físico do que no espiritual. Porque o físico a gente vê com os olhos no espelho. Nossa, como eu estou precisando fazer academia, como eu estou precisando me alimentar melhor, como que eu estou precisando fazer uma dieta, como que eu estou precisando comer comidas saudáveis para poder manter o meu corpo físico, como que eu preciso ir no médico quando eu estou doente fisicamente. Mas o ser humano ele não tem a mesma preocupação com o corpo espiritual, com a nossa alma, o quanto a alma ela fica debilitada por fome, por necessidade de alimento, e a gente sabe que a palavra de Deus ela é o nosso alimento. E esse homem interior, o quanto este homem ele é alimentado por Deus, e ele é fortalecido por Deus, a despeito da idade que a gente vê e que a gente tem. O profeta Isaías ele traz uma passagem muito linda, que ele fala o seguinte: Deus ele faz forte o cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito desse assunto. Por que nós podemos acalmar o coração? Pastor, eu estou arrebentado. Diante de um problema que eu vivi muito difícil na minha vida, pastor, eu estou assim, com o meu coração quebrado, sabe por quê? Por conta da empresa, por conta de tantas outras coisas, porque fui desempregado, por tantas coisas. Mas Deus vai falar para mim e para você, olha, acalma o coração. Porque Deus traz renovo sobre as nossas vidas, para nós vencermos os obstáculos, porque Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele vai trazer o contraste, mais uma vez a palavra de Deus traz. Ele vai dizer, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, faz o quê? Renovam. São renovados por Deus. E talvez você esteja precisando deste renovo das suas forças.
E este renovo espiritual das suas forças é só quem pode nos oferecer e realizar. É Deus. Ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Você imagina? Anda de bicicleta e não se cansa. Caminham e não se fatigam. É isso que Deus faz. Eu gosto muito da história de Caleb e Josué. Para mim, Caleb é um personagem bíblico que eu admiro muito. E Caleb, lá com seus 85 anos, depois de conquistar a terra prometida, ele chega para Josué e fala: Josué, estou forte ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como voltar. A idade avançada, para muitas pessoas, é sinônimo de fraqueza. E aqui a Bíblia ela vai dizer para a gente que aquelas pessoas que têm uma experiência maior com Deus, não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de força, de pessoas que foram renovadas as suas forças por Deus. E talvez eu precise, e você também precise, deste renovo que vem da parte de Deus. E como é que nós alcançamos isso? Como é que nós adquirimos esta força e este renovo? Qual é a academia espiritual para a gente poder entrar nessa academia espiritual e poder malhar o nosso corpo espiritual? E o texto aqui que o apóstolo Paulo ele vai apresentar, ele vai dizer para a gente de maneira muito clara. Se a gente voltar um pouco nosso olhar para o próprio capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, e é uma verdade. Em tudo. É só você relembrar a sua vida. Passa um filme das tribulações da sua vida. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Enquanto mais experientes espiritualmente nós somos, mais confiantes nós nos tornamos. Por isso que em tudo nós podemos ser atribulados, mas a gente nunca vai viver angustiado. Enquanto mais experiente nós somos, mais corajosos nós nos tornamos. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo somos perplexos, em tudo somos perseguidos, porém não desanimados e nem desamparados. O apóstolo Paulo vai dizer que enquanto mais experientes nós somos, mais fortes nós nos tornamos. Em tudo somos abatidos, porém não destruídos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, queridos irmãos e irmãs, para acalmar o nosso coração diante das lutas, adversidades da vida, ele vai dizer: acalme o coração, porque podemos crer que vai passar. Sabe quando a criança se machuca e chega para a mãe e fala assim: mãe, machuquei. Fica tranquilo, vai passar, sabe? O beijo sagrado da mãe. Minha mãe, quando eu machucava, minha mãe falou assim: deixa eu dar um beijinho. Eu falei assim, como se fosse parado. E algumas vezes parava, sabe? Beijo de mãe é sagrado. O texto que vai dizer no versículo 17, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo ele classifica a tribulação de duas formas. Primeiro, ele vai falar que a tribulação ela é leve. Tribulação ela é leve. Aí você pode dizer: mas porque o apóstolo Paulo não está passando pelo que eu passei. E eu vou dizer para você: nós não passamos pelo que o apóstolo Paulo passou. Se as tribulações que o apóstolo Paulo viveu, ele classifica como leve, eu fico imaginando, sabe? E por que é leve?
a tribulação é leve, que o apóstolo Paulo fala? Primeiro, porque nós compartilhamos, temos com quem compartilhar as nossas aflições. E aqui está a igreja. Nós, como igreja, nos juntamos como corpo de Cristo Jesus, aonde nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que choram. Nós, como igreja, nós nos juntamos para que a tribulação de um, a dificuldade de um, seja a dificuldade de todos, e por isso que nós nos mobilizamos, diante de tantos projetos que a igreja tem, para poder ajudar, ter ajuda mútua. Mas mais do que isso, as nossas tribulações são leves, porque Deus assim sempre envia para a gente socorro. Salmo 46, versículo de 1 a 2 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que, esse ainda que é desafiador para cada um de nós. Esse ainda que, ele é desafiador. Paulo classifica não apenas leve, mas ele vai dizer também que as tribulações elas são momentâneas. Quando ele vai dizer que essa tribulação, por que ela é momentânea? Quando a gente olha para o Salmo 84, o salmista ele vai trazer para a gente sobre essa tribulação momentânea. Quando o salmista, lá no Salmo de número 84, ele vai usar a seguinte expressão: bem-aventurados que habitam em sua casa, e louvam-te perpetuamente, a partir do versículo 4. Dá a ideia o seguinte: a pessoa que habita na presença de Deus e louva perpetuamente a Deus, não vai viver o quê? Circunstâncias adversas. Aí ele vai dizer, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem cuja força está em ti, homem que confia em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quer dizer, uma mulher que anda nos caminhos do Senhor, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, uma pessoa que caminha com o Senhor, uma pessoa que não vai ter adversidade na vida. Aí ele completa dizendo, o qual, passando pelo vale árido. Salmo 84 fala, bem-aventurado, feliz é o homem, homens e mulheres felizes, que habitam na casa do Senhor, que louvam perpetuamente o Senhor, que confiam em Deus plenamente, que em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Homens e mulheres também passam pelos vales áridos da vida. E Deus vai dizer, olha, acalma o coração, porque vai passar. Por isso que ele vai dizer para a gente, o qual passando pelo vale árido, e não ficando no vale árido. Os desertos, eles existem e são importantes. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz mais um contraste. Ele vai dizer para a gente, nesse versículo que nós lemos, ele vai falar da momentânea tribulação, mas ele vai dizer para a gente que produz eterno peso de glória. Vai passar. Porque o que nos aguarda não é a tribulação. A tribulação ela é passageira. A tribulação é para a gente viver nesse mundo aqui, irmãos. Esse mundo aqui, ele é caído. Esse mundo aqui, ele é mau. Esse mundo aqui, desde quando o pecado passou a reinar, e não é só da agora, não. Desde quando o pecado ele passou a reinar na raça humana, o ser humano ele tem sofrido as consequências do pecado. Mas Jesus Cristo já veio, enviado pelo Pai, morreu na cruz do Calvário e já decretou que tem um dia marcado, que tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Qual é o tempo da vida? A gente que fez recentemente 50 anos. Eu não sei, que ninguém aqui tem mais de 50 anos, nem ninguém assistindo em casa. Ninguém teve essa experiência que eu tive. Mas depois que a gente tem 50 anos, a gente passa a fazer conta. Não sei se alguém já fez, sabe? Mas eu fiz meus 50 anos e eu falei assim, gente, deixa eu contabilizar aqui, mais quantos anos? Se tudo transcorrer bem,
Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, qual é o dia que o senhor vai voltar? Fala aí, revela só para a gente, só aqui, ó. Só aqui para a torcida, sabe? Torcida do Fluminense, que é uma torcida crente, uma torcida que não é fofoqueira, que não vai dizer nada para ninguém, diferente das outras torcidas. Fala aqui só para a gente. Pode dizer, pode abrir o coração. Quando é que o senhor vai voltar? Vai ficar entre a gente. E Jesus chega para ele e fala assim: olha, para eles e dizem, para os discípulos, olha, não, só o Pai. Só o Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está vivendo a última fase da humanidade. É o último estágio da humanidade. Jesus já foi assunto aos céus. Nós estamos vivendo a última fase da humanidade e diante da volta de Jesus Cristo. Para que a gente possa viver a eternidade. Sabe o que é a eternidade? Hoje é dia 27 de maio de 2021. Agora no meu relógio aqui, são 8h52. Está adiantado 6 minutos. Eu estou preso ao presente. Eu não posso chegar aqui e falar assim: eu quero lá no início do culto, que eu queria fazer alguma coisa no início do culto. O púlpito não tinha que estar aqui, o púlpito tinha que estar ali. Não, eu não posso, eu estou preso aqui ao presente. Eu não posso chegar aqui e dizer: não, eu vou dar um pulo no futuro. Não existe isso. Eu estou preso ao Cronos. Só que o tempo de Deus não é Cronos. Depois que a gente partir deste mundo, o Cronos já não existe para a gente. Nós vamos viver um outro estágio de tempo, que não é tempo, um outro estágio que chama-se Kairos, que é a dimensão aonde Deus vive, aonde não tem o ontem, aonde não tem o hoje e não tem o amanhã, é a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente: olha, o nosso corpo físico, ele está preso no Cronos. O nosso corpo físico, ele sofre as consequências do Cronos, ele sofre a consequência do tempo, das aflições, das angústias, das lutas, das tribulações da vida, mas existe alguma coisa dentro da gente que não sofre as intempéries do tempo. Pelo contrário, a gente pode ser um senhor de muita idade, mas a gente pode ter dentro do nosso espírito alguém, um ser que é da parte de Deus, que vai voltar para a parte de Deus, que não sofreu as ações do tempo e vai viver a eternidade. O nosso corpo, ele vai voltar para o pó, da onde ele veio. Essa matéria aqui, ela vai deixar de existir. Os cabelos brancos que vão embranquecendo a cada dia, o rosto que arruga, ela vai tomando o nosso rosto. A gente envelhece. Um dia a gente vai deixar esse lugar aqui. E não vamos levar nada daqui. Nós vamos para o céu. Por isso que Jesus, ele vai dizer para os discípulos: olha, acalma o coração. Jesus vai preparar os discípulos no momento de maior dor deles. Jesus prepara os discípulos para a sua própria morte. Jesus, ao invés de ser consolado pelos seus que estavam ao lado, Jesus, ele consola os discípulos. E o consolo de Jesus para o discípulo foi: acalma o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Só que a nossa mente, o nosso olho, sabe aonde que está? Não está nas coisas de Cristo, nas coisas celestiais. O nosso olho, o nosso olhar está nas coisas terrenas, meus irmãos. E o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente é: olha, as tribulações, elas são leves e são momentâneas. Em comparado a quê? Não é comparado à minha vida ou à sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, as suas tribulações são menores do que a minha. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o que você está sofrendo, o que você está passando nesse mundo, é momentâneo. Um dia vai deixar de existir. E um dia você vai provar alguma coisa que, sabe,
comparado às leves e momentâneas tribulações que você está vivendo, o contrário disso, sabe o que é? É o eterno peso da glória que nós vamos viver, fruto da ação, da graça de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós, não é mérito nosso. Amém, irmãos? Nós vamos viver isso, e o que nos aguarda é isso, o eterno peso da glória. Nós seremos, o nosso corpo volta ao pó, e se Jesus voltar, nós seremos, o nosso corpo vai ser transformado, transfigurado, a receber um corpo celestial, um corpo onde o Covid ele não tem vez, um corpo onde o câncer ele não toma mais a gente, um corpo onde o que eu tenho, diverticulite, que eu chamo de chaticulite, porque diverticulite é uma coisa divertida, vai deixar de existir, sabe? Um corpo que, sabe, eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou no céu, sabe? E eu não vou cansar, minha perna não vai ficar quando eu descer uma escada, não sei se o céu vai ter escada, mas se eu descer uma escada, eu posso estar corrido o que for, pedalado o que for, mas eu vou descer a escada normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como meu filho desceu a escada e eu não. Mas enquanto aqui, as tribulações elas são leves, momentâneas, comparada ao que Deus tem para cada um de nós aguardado. Sabe, isso é maravilhoso. E por último lugar, queridos, acalme o coração, porque a gente pode crer no amanhã. Se tem alguém que pode crer no amanhã, este alguém somos nós, cristãos, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Olha só o que ele está dizendo para mim e para você. Não atente para as coisas que se veem. Dizeis para o ser humano, olha, como é difícil. Ele vai dizer, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Paulo aqui ele faz outra comparação. Ele vai falar das temporais e vai falar das coisas eternas. Ele vai dizer, aquilo que a gente vê é temporal. Isso aqui foi comprado um dia, foi fabricado, tem uma data, nem sei se posso tirar isso daqui, tem uma data, sabe, de fabricação. Foi fabricada no ano tal. Chegar a um determinado momento de uso, isso aqui vai ser descartado. Tudo que vê é temporal. Mas ele vai dizer para a gente, aquilo que a gente não consegue ver, são eternas. Paulo lança grande desafio para a vida cristã. Crer naquilo que não vemos. É um grande desafio para a vida cristã. Crer naquilo que não é palpável. O crer, ele não é produzido pelo tempo. Pastor, estou começando na fé agora, isso aí vai demandar muito tempo. Mas não é, sabe? Tem cristãos que estão assim, antigos dentro da igreja, mas que ainda não conseguiram crer naquilo que não vê. Só crê naquilo que vê. Não conseguiram, sabe, viver esse ato de fé, de crer naquilo que você não consegue ver. Quando Jesus Cristo ele narra aquele encontro com o centurião, eu acho tremendo aquele versículo. Centurião era um romano, um gentio, um cara que não tinha tanto conhecimento de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vai passar por perto da casa dele, ele sabendo que o seu servo estava doente, ele se achou indigno de estar na presença de Jesus Cristo. Ele então pede para aqueles que estão mais próximos de Jesus, para que Jesus ele ordene a cura para o seu servo que estava em casa.
E aí os amigos dele foram até Jesus Cristo. Jesus, olha, tem um rapaz que não é crente, é um centurião, ele é romano, mas o seguinte, ele não teve coragem de vir até o Senhor porque ele se acha indigno. Mas ele pediu para o Senhor uma coisa. Eu disse, pois não, o que ele pediu? Ele pediu o seguinte, Jesus, ele pediu para o Senhor não ir na casa dele, porque a casa dele, ele se acha indigno de receber o Senhor na casa dele. Mas ele disse que se o Senhor der uma palavra de ordem, de cura, para o seu servo, o servo dele será curado, mesmo o Senhor não indo na casa lá dele. Sabe qual foi a afirmação de Jesus Cristo? A afirmação de Jesus Cristo foi, olha, Lucas 7, versículo 9. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meus irmãos, se eu estivesse do lado de Jesus Cristo, eu ia ficar muito mal. Eu falei, caramba, se eu fosse do lado de Jesus, eu queria nunca ter ido em Israel. Nunca ter estado em Israel. Eu falei assim, ainda bem que eu nunca estive em Israel. Ele vai dizer que nem em Israel, nem com as pessoas que estavam próximas a ele, nem os discípulos, ele viu fé tamanha como este homem. Por isso que não é o tempo, não é produzido pelo tempo, não é produzida pelas experiências de milagres, sabe? Não é pelas experiências de milagre que a sua fé vai ser acrescida de forma em que vai produzir ao seu coração a certeza, a ponto de você acalmar o coração. Senão o povo do deserto não teriam titubeado. O povo não teria titubeado. Senão os discípulos na tempestade não teriam duvidado. A ponto de Jesus perguntar para os discípulos, por que vocês são assim tão tímidos, homens de pequena fé? O crer não é produzido por estar apenas próximo de Jesus. O crer é a certeza desta presença de Jesus na minha e na sua vida. Eu queria desafiar você. E eu queria sair daqui desafiado pelo Espírito Santo de Deus a crer naquilo que a gente não vê. A ponto de você sair daqui nessa noite e você que está em casa, você dizer para você mesmo, sabe, acalma o coração. Creia. Somente isso. Creia. Acredite naquilo que você não pode ver. Toma essa força no seu coração. Desafiar aquilo que você não vê. E a gente pergunta, mas desafiar, crer em quê, pastor? Eu vou dizer para você, não é crer na igreja. Não é crer em pastor. Mas é crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está no governo de todas as coisas, inclusive no governo da sua vida. Amém? Você crê nisso? Então acalma o coração. Jeremias 31, versículo 35, ele fala desse governo de Deus. Ele vai dizer, assim diz o Senhor, que dá o sol para a lua do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. É Ele. É Ele que faz nascer o dia e que faz romper o dia. É Ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer quem é esse Deus. Esse Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para você. Por isso, acalma o coração. E quem é este Deus? Sabe quando você lê um versículo? Eu já li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, por algumas vezes.
E sabe quando você lê um versículo, eu estava preparando essa mensagem, e eu estudando, li este versículo, assim, gente, esse versículo está na Bíblia, eu nunca vi. Hebreus 11, 27, olha o que ele vai dizer, falando de Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Com aquele que vê, que é invisível. Talvez você precise ver. Como se vê. Não falou que viu. Não falou que Moisés é que viu. Mas ele vai dizer que permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E isso faz toda a diferença para acalmar o nosso coração. Dos momentos de maiores angústias é você saber, Deus está aqui. Quando o jovem viveu todas as suas angústias, ele chega para Deus e fala para Deus: Senhor, eu te conhecia só de quê? Pode falar. Eu te conhecia só de quê? Ouvir. Ele completa dizendo o quê? Mas agora os meus olhos te veem. Você já viu Deus? E por que Jó viu Deus? Porque aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você: por isso não desanimamos. Não desanimamos. Acalma o coração. Podemos crer no renovo. Acalma o coração. Podemos crer que vai passar. Acalma o coração. Nós podemos crer no amanhã. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na sua vida. Que Deus nos fortaleça. O homem interior. A mulher interior. Esse Espírito de Deus que habita dentro da gente, na nossa alma. Que a nossa alma, ela seja fortalecida. Não importa quantos anos você tem. Para que a gente possa acreditar de fato. E crer pela fé. E por isso a gente pode acalmar o coração. Para que a gente possa ver aquilo, acreditar naquilo que a gente não vê. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, ajuda-nos, ó Deus. Pela tua graça. Quando eu leio o texto como de Moisés, que permaneceu firme, Deus. Firme. Como quem vê aquele que é invisível. Pai, como a gente precisa disso. Ter essa experiência. Experiência que Jó teve. De te conhecer não apenas de ouvir, mas de conhecer, de te ver. Acalma o nosso coração. E para isso, ó Deus, permita a nós, cada um de nós, vermos de fato a tua presença. E que esta presença do Senhor possa tirar do nosso coração todo medo, todo receio, toda dúvida, toda tristeza, toda angústia, por causa de circunstâncias da vida, por causa de traições, por causa de abandonos, por tantas coisas que acontecem neste mundo, Pai, por causa de enfermidade, por causa de desavenças. Ó Deus, põe tua mão, ministra, Deus, em cada coração, a começar do meu, em nome de Jesus. Amém.